enfrenta aí alguma resistência ou falta de aceitação das suas ideias, da sua liderança, nas reuniões aí com colegas superiores? Pois é, meu nome é Verônica, e saiba que esse tipo de ser ignorado, né, nessas reuniões, ela pode, além de ser frustrante, pode estar aí atrapalhando seu progresso profissional. E hoje eu estou aqui para te trazer algumas estratégias que vão te ajudar a superar esse desafio e se destacar aí nas reuniões de líderes. Então, para a gente começar, vamos lá para o passo número 1, que é a preparação. Antes da reunião, né? Não sei se você já faz isso, se você não tem como hábito, passe a ter como hábito pesquisar, identificar o que é a pauta, por que eu fui convidado para essa reunião, quais os tópicos, o que vai acontecer ali, por que será que eu fui convidado, o que esperam de mim naquela reunião. Então, procure identificar pontos-chave, coisas que você já fez, que você tem conhecimento, coisas que você faz, que possam aí vir a contribuir de forma relevante para essa reunião que vai acontecer. Então, a preparação, ela é muito importante, você precisa solidificar isso antes da reunião, precisa embasar, tome nota. Então, identifique os motivos pelos quais aquela reunião vai acontecer, anote e se prepare para participar da reunião. Pode parecer uma coisa muito simples, ou você pode até pensar, poxa, mas eu já faço isso não me ajuda a evitar de ser ignorada. E aí eu vou contar para vocês aqui por que isso é importante. Vou contar uma história que aconteceu comigo, né, na minha última transição de carreira para uma empresa de tecnologia, que foi uma empresa que eu vim de transição de carreira, né, e cheguei num cargo de liderança, mas no início, logo que eu entrei, era tudo muito novo para mim. Então, no meu primeiro projeto, né, fiz o que tinha que ser feito, né, eu trabalhava como design de experiência do usuário, então fiz o que tinha que ser feito, era na minha primeira semana, e aí o meu PM, ele me colocou numa reunião com o cliente. E aí, por eu estar na minha primeira semana e ter feito o meu primeiro projeto, eu imaginei que eu não deveria, assim, ser convidada a falar, ou eu não seria demandado nada de mim, não seria esperado nada de mim naquela reunião. Então, eu só entrei naquela reunião como uma mera ouvinte. E aí chegou a reunião iniciou, né? Foram feitas as apresentações, eu como nova user experience do grupo, do time e tudo mais. E o meu PM, ele fez a introdução, tudo mais sobre o projeto, e até tudo bem. E aí, de repente, ele virou para mim e falou, Verônica, então compartilha aí o fluxo que você desenhou. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei bem nervosa, eu não estava preparada para aquilo, mas com todo o nervosismo no mundo, sorriso amarelo, e todo mundo percebeu que eu não estava esperando por aquilo, foi uma experiência bem difícil, mas eu compartilhei a minha tela e fiz a apresentação, fiz o melhor que eu pude. Afinal, o projeto era meu, eu mesmo tinha desenhado, então eu consegui apresentar, mas foi feito sem a preparação devida, então não estava pronto, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Então, foi a melhor apresentação que eu já fiz? Não, foi péssima, e porque eu não me preparei. Se eu tivesse me preparado, talvez teria sido um pouco melhor, eu não teria passado aquele cara, mas essa experiência eu estou contando para vocês porque trouxe um aprendizado muito grande para mim, que estar sempre pronto é importante. Então, se você foi convidado, mesmo com aquele convite opcional, sabe, naquela reunião, esteja pronto para ir. Se você foi convidado, é porque você tem algo a contribuir, ou foi visto, foi identificado ali que você pode, a sua presença ali pode impactar de alguma forma. Então, esteja sempre pronto para uma reunião, tá? E não espere ser convidado a falar, né? Como foi o meu caso ali, que eu era a peça-chave dentro daquela reunião, mas se você tem alguma ideia sobre o que está acontecendo ali, contribua, né? Então, levante a sua mão, se for presencial ou virtual, se coloque à disposição, contribua com a sua ideia. Então, esteja preparado para atuar, né? Sempre, independente da reunião que for, se você for peça-chave, se você for um convidado, então esteja sempre pronto, esteja preparado para essa reunião. Então, esse foi o passo 1. Espero que essa minha história tenha sirva de inspiração para você
né? Porque para mim foi e eu carrego isso comigo até hoje. Então, indo direto aí para o passo 2, que é o posicionamento estratégico. Escolha o momento certo, né? E aí a gente falou de preparação, e aí eu estou fazendo um gancho com posicionamento estratégico, que é: não adianta você estar preparado para essa reunião, mas você entrar para falar no momento errado, você não se posicionar de maneira estratégica. Isso é bem importante, porque se você, por mais que você tenha uma boa contribuição para dar, mas você não está sentindo o fluxo daquela discussão, se você entra num momento que não é oportuno, aquela tua fala, por melhor que seja a contribuição, ela não vai atingir o teu objetivo. Então, por que eu estou dizendo isso? Se posicionar de forma estratégica talvez, é um ponto, talvez até não é mais importante que a preparação, mas ele é muito mais eficaz, vamos dizer assim. Talvez você não tenha se preparado, mas se você teve a ideia no momento certo e for trazer aquela ideia exatamente no momento em que é o ápice, né, para aquela ideia acontecer, talvez você vai ter uma eficácia maior, você vai ter maior relevância dentro daquela reunião. Então, além de se preparar, além de ter uma boa ideia, você precisa aplicar e se posicionar no momento certo. Então, você precisa escutar o que está acontecendo e trazer isso no momento certo. Por que eu estou dizendo isso também? Em um momento inoportuno, né? Vou dar uma dica do que é errado para você entender o que é certo. Uma coisa, um exemplo, né, de não se posicionar de forma estratégica é, por exemplo, o colega está falando e você levantou a sua mão ali para poder falar também, e aí imediatamente na hora que você começa a falar, o que você está dizendo é exatamente o que o seu colega disse com outras palavras. Então, isso é uma forma de se posicionar na área estratégica, porque isso denota que você não estava presente na reunião. Você só queria falar. Então, você estava ali pronto, só queria falar. Mas você não prestou atenção no fluxo da reunião. Então, esse não era o momento oportuno de se falar. E, além de tudo, você não escutou o colega. Então, isso traz uma falta de credibilidade para você e todo o seu grupo percebe na mesma hora. E, às vezes, só você que não, porque você não estava escutando. Então, isso passa uma imagem muito ruim para você. Um outro ponto é quando você interrompe uma pessoa e às vezes ela nem terminou de passar a ideia dela e você interrompe a fala. Então isso também não é bom, não surte um bom efeito e não vai te ajudar a reduzir essa percepção de ser ignorado, porque boa parte, às vezes, disso poder estar acontecendo com você é porque você não está atento a esses detalhes. Né? Às vezes você está ignorando o outro e nem está sentindo, ignorando como? Ignorando quando você não escuta e aí vai e diz a mesma coisa, fica parecendo que você está querendo pegar a ideia da pessoa para você, quando na verdade você nem escutou o que ele quis dizer. E quando você quebra a pessoa no meio da fala dela, às vezes pode estar passando despercebido, você nem está percebendo que você está fazendo isso, mas na sua ânsia de falar, de querer falar logo, na ansiedade de falar, o colega nem acabou de terminar o pensamento, aquela pausa da fala, e você já interrompe, fala, sabe? E aí já passou uma imagem ruim pro colega e ele não se sentiu escutado por você. Então, você também está sequestrando o momento do outro, né? Você está ignorando a fala do outro. Então, por isso é muito importante essa questão do estar presente, se posicionar de maneira estratégica e ser assertivo também. Ao apresentar suas ideias, seja claro, seja objetivo, seja confiante, né? Quando você não tem clareza do que você quer falar e você começa a às vezes você tá ali, não tá tão confiante com aquilo que você quer dizer, você dá uma enrolada. Então isso também não é bom, não é positivo. As pessoas param de ouvir no meio da tua fala, porque é perceptível que você está dando uma enrolada. Então seja claro, seja objetivo, vá direto ao ponto no momento certo dessa sua fala também. E vamos direto, sem bromation, para o passo 3, que é sobre habilidades de comunicação.
Então, este ponto, o passo 3 é tão importante como o 2, e a habilidade de comunicação, às vezes, ela é interpretada como dicção, sobre a linguagem, como a gente fala, mas, a linguagem corporal, às vezes, ela fala mais do que a linguagem verbal, né? Então, manter uma postura ereta, ter contato visual com as pessoas, ter gestos confiantes, é quase tão importante quanto o que você está dizendo, né? Às vezes, as pessoas, elas, antes mesmo de escutar o que você está falando, ela está prestando atenção em você. O quanto você está confiante para dizer aquilo? Você tem uma gaguejada ali? Né? Quando você está confiante para trazer aquela ideia, será que aquela ideia que você está trazendo, você também acredita nela? Então, por mais que às vezes seja uma ideia legal que você está trazendo, mas se você também não passar a veracidade, se você não passar a confiança de que você também acredita e você acredita no efeito daquilo, as outras pessoas também não vão acreditar. Então, independente também de onde você está, se é uma reunião remota, se é uma reunião presencial, a sua postura, a sua linguagem não verbal, ela é muito importante, a sua linguagem corporal, né, ela é muito importante. Então, se preocupe sim com a sua aparência, com estar ereta, passar um gesto confiante, passar um tom de voz confiante. E um outro ponto que complementa bem o passo anterior seja conciso, seja direto, evite ficar divagando muito ali no teu conteúdo, no que você tem para passar. E evite também falar tudo sem trazer, às vezes, um ponto de apoio, sem trazer gancho. Então, é sempre bom você, às vezes, trazer algum exemplo para deixar a mensagem mais clara, mais objetiva, porque às vezes também a gente quer ser muito direto ao ponto e a gente usa muito o tequinês que a gente está acostumado ali, mas às vezes o outro não conhece. Então, ter empatia e entender quem está presente naquela reunião, isso faz muito parte daquela preparação também. Então, falar de forma que os outros vão entender o que você está trazendo. Então, traga exemplos, seja claro para a tua audiência, né? Isso é bem importante. Então, vamos agora ao passo número 4, que é sobre construção de relacionamento. Como eu disse aqui, e estou até meio repetitiva, mas esse também é um passo muito importante e ele pode ser o motivo de você estar se sentindo ignorado. Construir relacionamento é demonstrar interesse genuíno pelo outro, né? E nas contribuições dos outros. Talvez você está se sentindo ignorado, está sentindo que as suas ideias não estão sendo bem aceitas, porque talvez você esteja agindo dessa forma com o outro, não é? E talvez você não esteja percebendo o que está acontecendo. Então, começa de você, presta atenção no que o outro está trazendo, né? Seja eficiente. Então, ouça ativamente, demonstre interesse genuíno pelo que as pessoas estão trazendo. Encontre pontos ali de concordância e complemente o outro, né? Às vezes o fato de você estar escutando e às vezes você até vai dizer aquela coisa que o outro está dizendo, então complemente. Traga um exemplo mostrando que você realmente concorda com o ponto de vista dele. Isso vai ajudar a reforçar a contribuição dele e ele vai ficar feliz com você. Isso vai fazer com que ele se atente a você, se atente ao que você está trazendo também, a sua contribuição. Então isso vai criar conexão com o outro e automaticamente você vai estar sendo melhor percebido também pelas outras pessoas. Então facilita muito a valorização das suas próprias ideias, né? Vamos então ao passo número 5, que é sobre o acompanhamento e feedback. O acompanhamento e feedback é o nosso último passo aqui e pode parecer assim, mas isso não faz parte da reunião, isso não é importante, e é tão importante quanto. Acompanhamento e feedback é muito uma postura de liderança, e às vezes você pode perceber, eu fui convidada para essa reunião, mas eu não fui peça-chave dessa reunião, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer nenhum tipo de anotação ou acompanhar o que vai acontecer, e aí que mora o ponto que vai te trazer mais eficácia para a tua postura enquanto líder, vai fazer você aumentar muito o seu valor perante seus superiores ou seus colegas. É uma postura de líder, fazer anotações, entender o que está acontecendo, estar de fato presente, né? E
dar sua contribuição não só para aquele momento, mas para o que vai rolar depois também. Mostrar que você tem valor ali, que você não foi convidado à toa para aquela reunião. Então, durante a reunião, faça ali as suas anotações, coloque ali as suas ideias, o que os outros falaram, o que você também trouxe dentro dessa reunião. E aí, no final dessa reunião, você envia essas anotações por e-mail ou de outra forma, da forma que você é acostumado no chat, da forma que você é acostumado dentro da sua empresa, envie esse e-mail de acompanhamento para o dono daquela reunião. Né? E mostre ali que você realmente estava presente, coloque pontos que chamaram a sua atenção durante a discussão e coloque também suas ideias de como pode ser o desdobramento dessa reunião. O que mais a gente pode fazer depois que aquela reunião aconteceu, já acabou? Então, essa é uma postura de líder que vai aumentar muito, 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 muito seu valor perante os colegas, perante os seus superiores. Então, esses são 5 passos muito, muito, muito importantes e que eu utilizo no meu dia a dia, enquanto fui líder, enquanto fui muito reconhecida dentro da minha área. E eu acredito que isso pode te ajudar também no dia a dia. E aí, não perca tempo. Vamos recapitular rapidamente os pontos que a gente falou e aí eu vou te fazer um convite. Então, o primeiro ponto, a preparação, né? Se prepare para essa reunião, analise ali a pauta, veja ali quem te convidou, quem são as pessoas que vão estar presentes naquela reunião. O segundo ponto, se posicione de maneira estratégica. Então, entenda o que está acontecendo, escute, esteja realmente presente e posicione, dê a sua contribuição no momento oportuno para que a sua contribuição seja mesmo, tenha o real valor que ela possui. Em terceiro, a sua habilidade de comunicação. Não se preocupe somente com o que você está dizendo, mas a maneira que você está dizendo e também a sua postura, a sua linguagem corporal, postura ereta, postura de confiança, postura de quem sabe o que está dizendo e por que está dizendo. Traga exemplos, tenha uma comunicação ali clara, direta. Né, o quarto passo é a construção de relacionamento. Então, seja genuíno, né, no seu interesse pelo outro, contribua com o outro, endosse o que o outro está dizendo. Né, isso vai voltar positivamente para você também. E por último, o acompanhamento e feedback. Então, realmente anote o que está acontecendo, esteja presente e leve ali as suas ideias de desdobramento para o dono daquela reunião. E aí, repassando esses 5 passos ali que são estratégicos para você aumentar muito o seu valor, o seu reconhecimento enquanto líder, eu quero te incentivar agora a você aplicar todas essas estratégias na sua próxima reunião. E sim, eu quero muito, se você puder, comente aqui embaixo o que aconteceu, se realmente surtiu efeito, qual efeito surtiu, se teve alguma outra coisa que você fez ali diferente, que você sentiu que deu resultado também dentro do espaço que eu te trouxe, um passo a mais. Então conta pra gente, isso ajuda a nossa rede ficar mais forte, né? E a gente ajudar o outro é a gente se ajudar também, né? E por último, eu quero lembrar que por mais que você entenda que você às vezes pode ter sido só uma opção ali dentro daquela reunião e talvez a minha opinião não é tão importante assim. Lembre que se você foi convidado para aquela reunião ou para aquele momento para estar entre aquelas pessoas, o seu conhecimento e as suas perspectivas, elas são importantes sim. E elas têm o potencial de fazer a diferença nas decisões que o teu grupo toma, nas decisões que os teus superiores tomam. Então, esteja de fato presente, não deixe de se preparar para as reuniões e contribua com o que você tem, que já é suficiente para você ser valorizado e para você ajudar a tua organização, ajudar o teu time a crescer cada vez mais. E se eu te ajudei hoje, esse aqui é meu primeiro vídeo no canal, peço muito que vocês comentem aqui, me deem um feedback. Eu tô aqui também para dar a minha contribuição e agradeço muito a todos vocês, obrigada e até mais.